Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está aqui conosco em mais um vídeo do InResidence. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Igor Campos, sou um dos fundadores do InResidence, somos eu e Suiene Arakaki, mas toda a equipe envolvida. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Clique no sininho para você receber as notificações dos nossos novos conteúdos. E se você puder nos ajudar, compartilhe com o maior número de colegas para que a nossa mensagem chegue adiante e a gente consiga, de alguma maneira, realmente conquistar um dos nossos objetivos, que é melhorar o nosso mercado de trabalho, fazer com que a gente tenha um espaço mais colaborativo nesse sentido. E hoje é um vídeo especial que a gente está aqui registrando para você que está em casa. A gente está passando por um momento muito difícil, a gente está tendo que ficar em casa em função do coronavírus, desse obstáculo que está de alguma maneira criando uma série de dificuldades, mas eu tenho certeza que com essa corrente do bem, essa corrente solidária, a gente vai conseguir superar isso, e a contribuição do InResidence para que a gente consiga superar esse obstáculo é esse vídeo que a gente está produzindo para vocês de uma maneira especial. E o conteúdo que a gente vai compartilhar, a gente acredita sim que vai poder de alguma forma fazer com que vocês tenham um material suficiente para estudar, enfim, para se envolverem e para de alguma forma melhorarem as questões e aperfeiçoarem profissionalmente. Então fique com a gente até o final. É um vídeo que a gente preparou com muito carinho para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um projeto que para a gente é muito caro aqui no Estúdio ABRGB, que é o projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Um projeto que nós fizemos em 2010 e que infelizmente não foi construído, mas é um projeto que trouxe muitas oportunidades para a gente. Trouxe várias perspectivas de trabalho, fez com que a gente conquistasse novos clientes, e eu vou de alguma maneira resumir para vocês em alguns tópicos específicos, falar um pouquinho sobre esse projeto. Mas antes de falar sobre ele, a gente sempre tem conosco, né? A gente sempre fala nos nossos vídeos, Suiene e eu, que a gente tem que encontrar oportunidades em tudo aquilo que a gente faz. Então, nesse sentido, eu vou dizer para vocês, vou contar para vocês um pouquinho da história desse projeto, para vocês observarem que, às vezes, por menor que seja a oportunidade, ela pode sim abrir várias portas e fazer com que vocês conquistem projetos realmente surpreendentes e façam trabalhos extraordinários e que logrem, ou seja, resultados extraordinários com um projeto que começa pequeno. E não foi diferente com o projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então vou contextualizar para vocês, se não me falha a memória, por volta de 2008, 2009, nós fizemos um projeto para a Sociedade Brasileira de Pediatria aqui do Distrito Federal. Era um projeto muito simples, um projeto de reforma, praticamente arquitetura de interior, e nós iniciamos esse trabalho, estreitamos as relações com os diretores dessa instituição. Foi um prazer muito grande trabalhar com eles e nós fizemos um projeto muito bacana. Um projeto de intervenção, como eu disse com vocês, de revitalização, de renovação de cerca de 120 metros quadrados. Eram 3 salas em que a gente unificou, criou um design específico, trabalhou com uma proposta de design gráfico, de identidade visual, além, é claro, de toda a intervenção no espaço que nós fizemos. E esse trabalho nós fizemos, então, um projeto, nós elaboramos o estudo preliminar, as etapas, todas elas sequenciais, o projeto executivo, e partimos, então, para nos colocar à disposição para viabilizar. Então, nós participamos ativamente da construção, tínhamos uma equipe envolvida e nós entregamos, de fato, ou seja, o espaço edificado para que o nosso cliente pudesse experimentar esse espaço e realmente usufruir da transformação que todos eles esperam desses ambientes que a gente cria. Então esse foi o nosso primeiro trabalho. E a gente encarou, era um projeto pequeno, era um projeto que na verdade parecia, poderia parecer um projeto que não era tão interessante, mas a gente se envolveu, a gente se comprometeu muito, realmente a dedicação foi muito grande e
essa dedicação e o resultado que nós obtivemos desse projeto foi muito legal. Lembrem-se que, na verdade, nós tínhamos feito a sede da Sociedade de Pediatria aqui do Distrito Federal. Então são várias, ou seja, departamentos, né, distribuídos ao longo do país. Tem do Distrito Federal, tem do Rio de Janeiro, tem em São Paulo, e em São Paulo, inclusive, a gente também acabou fazendo, mas nós fomos convidados para fazer a sede da Sociedade Brasileira de Pediatria. E para a gente foi um convite muito honroso, a gente ficou muito entusiasmado com esse trabalho, com a perspectiva realmente de fazer um trabalho muito bacana, e a gente foi então para o Rio de Janeiro conhecer realmente a realidade da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu vou começar a chamar de SBP, para facilitar um pouquinho, toda essa discussão, e a gente foi para lá. Então fomos eu e Hermes, a gente foi estudar, primeiro a gente foi conhecer a realidade da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós fomos até a sede deles, que é localizada em Copacabana, nós entramos, fizemos um levantamento fotográfico, identificamos realmente as necessidades que eles tinham, tudo o que vocês puderem imaginar nós coletamos do ponto de vista de informação. Então fizemos um relatório muito bacana, nós entregamos isso como um diagnóstico da sede da Sociedade Brasileira de Pediatria, identificamos os pontos fracos, os pontos cegos, enfim, os pontos fortes que eles tinham naquele espaço. E aí nós voltamos aqui para Brasília e eles analisaram o trabalho que nós fizemos para ele. Então esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos. E eles tinham, na verdade, lá no Rio de Janeiro, duas sedes, né? Eles tinham uma sede que a gente pode colocar quase que uma sede campestre, se a gente pode colocar dessa forma, e a sede oficial que era localizada em Copacabana. E a outra sede é no Cosme Velho, que é um bairro lá do Rio de Janeiro, que é muito próximo ali da estação do Corcovado, onde você pega o trem para subir e chegar até lá o Corcovado. É uma área linda, né? Laranjeiras, Cosme Velho, é uma área muito legal. Então a ideia deles era unificar, né? Ou seja, tirar a sede de Copacabana e levar lá para Cosme Velho. Então a gente fez esse diagnóstico, apresentamos para eles e depois eles nos chamaram realmente para fazer o levantamento, ou seja, do sítio, entender o sítio para que nós pudéssemos fazer a proposta para eles. Então, nós fomos de novo ao Rio de Janeiro, levantamos todos os dados, obtivemos levantamento topográfico, enfim, um levantamento fotográfico, inclusive, de toda a área, e era uma área extraordinária. Certamente você que está aqui com a gente, ou provavelmente ainda não teve essa oportunidade, mas eu vou sugerir, inclusive, que você veja alguns dos vídeos que nós já produzimos, que a gente fala sobre contexto, sobre o sítio, que o sítio, né, ele tem muita informação para nos dar. Então, ele traz para a gente uma carga de informação enorme e que, de alguma maneira, supera aquele momento de concepção de projeto que diz respeito ao papel em branco, né? A partir do momento em que você faz essa análise do sítio, das condicionantes todas, você tem uma série de dados que vão, de alguma forma, orientar você do ponto de vista da concepção do projeto. E, nesse caso, não foi diferente. Então, nós fomos fazer esse levantamento e tinha algumas premissas muito importantes que, de alguma maneira, nos ajudaram na concepção desse trabalho. E aí eu vou citar algumas delas para vocês entenderem. Como eu disse, é um sítio localizado na rua Cosme Velho. E a gente tem a rua que é um pouquinho sinuosa, próxima ali do Corcovado, né, da estação do Corcovado, e numa das extremidades, ou seja, do lote, a gente tem a Bica da Rainha, que era uma área onde os antigos moradores, né, do século XIX, lá do Rio de Janeiro, iam ali, de alguma maneira, se abastecer com água, etc. e tudo mais. Então eles frequentavam aquela área, inclusive foi frequentado pela realeza. A gente sabe ali que em alguns momentos da história eles também usufruíam dessa fonte d'água, que era uma fonte ferruginosa. Então eles faz parte do contexto da própria cidade do Rio de Janeiro e é um bem tombado pelo IPHAN. Então tinha toda uma preocupação de se resguardar essa área e fazer com que a intervenção, de alguma forma, ou seja, o projeto da sede da Sociedade Brasileira de Pediatria, não descaracterizasse e respeitasse esse bem, esse patrimônio histórico que estava dentro do sítio. E aí um outro aspecto, falando sobre as condicionantes e o sítio, que também foi muito importante para a gente.
que na verdade a rua estava localizada a quase 15 metros abaixo em relação à cota que nós poderíamos edificar. Então era um declive muito grande e para que a gente pudesse ter acesso era por meio de uma grande escadaria que cortava uma vegetação exuberante, ainda um pouco do resquício da Mata Atlântica daquela área e muito bem tratado, uns jardins escalonados, lindos, maravilhosos, que acho que vocês vão conseguir ver em algumas das fotos que a gente vai introduzir aí para vocês. Então a gente teve esse cuidado também de entender essas relações do próprio paisagismo já consolidado, né? Ou seja, dessa vegetação que era muito densa. E o acesso de veículos era feito por uma servidão, uma das ruas muito antigas do traçado da cidade, do traçado histórico, enfim, e ela ainda possibilitava você ter acesso, ou seja, superar esse obstáculo de praticamente 15 metros para acessar a cota mais alta que eu comentei com vocês. Então tinha algumas dessas condicionantes. Então vocês vejam que os complicadores eles não eram pequenos. E aí, para complicar um pouquinho mais, a gente tinha uma edificação, uma edícula que havia sido construído e tinha também uma casa, era um bem preservado, que data do século XIX, ou seja, classificada como um bem preservado que tem, digamos, uma categoria um pouquinho diferente do bem tombado que eu comentei com vocês, que é da Bica da Rainha. E estava ali praticamente inserida no meio do terreno, também na cota mais alta. E era uma edificação que a gente também deveria preservar, até porque já tinha passado por um processo de restauro e lá se encontrava o Museu da Pediatria, um trabalho muito legal, um projeto muito bacana que foi realizado e, enfim, fazia parte de todo esse contexto. A edícula a gente achou por bem, até porque não havia nenhum tipo de qualidade arquitetônica, era um galpão que foi feito de uma maneira muito rápida, a gente acabou demolindo, a gente achou por bem, entendeu que era a única alternativa para que a gente pudesse fazer essa implantação. Então, esses aspectos todos que eu comentei com vocês, eles de alguma forma vão direcionando a gente do ponto de vista da apropriação do espaço. A Bica da Rainha, o desnível, a paisagem, o bem preservado, o acesso da servidão eram realmente alguns dos elementos importantíssimos que a gente deveria considerar do ponto de vista da elaboração desse projeto. E é claro que, de acordo com todas as normas estabelecidas para aquela região, havia os afastamentos obrigatórios que deveriam ser respeitados, tanto em relação à Bica da Rainha, quanto em relação à servidão, à rua que eu comentei com vocês, em relação ao bem preservado, enfim, realmente uma dificuldade para você encontrar um lugar que, de alguma maneira, pudesse possibilitar a implantação dessa nova edificação que tinha que ter aproximadamente cerca de 1.200 metros quadrados. Então, a gente tinha esse cenário, digamos, estruturado e montado e foi com ele que a gente, de alguma maneira, iniciou o nosso trabalho. E aí, uma coisa que eu gosto muito, né, de sempre levantar, ou seja, nessas discussões todas, nesses vídeos que a gente apresenta para vocês, é que essas condicionantes, elas nos trazem informações que de alguma maneira nos auxiliam na própria concepção do projeto. E um aspecto que para a gente foi muito importante foi entender essa dificuldade de acesso ao terreno, né? Ou seja, nessa cota superior, a dificuldade para se levar materiais, ou seja, de construção para aquele nível, 15 metros acima em relação ao nível da rua, e então isso de alguma maneira acabou direcionando a gente para definir o sistema construtivo. E aí a gente entendeu que a melhor alternativa para esse projeto especificamente era trabalhar com um sistema construtivo que possibilitasse uma interferência não tão grande, ela sempre existe, mas não tão agressiva assim, mas sobretudo que esse sistema construtivo pudesse ser estruturado a partir da montagem de elementos pré-fabricados, né? E foi então que a gente decidiu trabalhar com o aço para poder estruturar toda a nossa proposta. E aí é claro que essa estrutura, né, dentro dessas circunstâncias, a gente trabalhou de tal forma que ela se apresentasse de alguma maneira a mais sutil possível. Então a gente não queria trazer aquela estrutura com arrobos estruturais de balanços muito grandes, etc.,
Então a gente trabalhou com um sistema modular, né? Se não me falha a memória, em torno de 5 por 5 metros, e a gente utilizou um sistema de laje também pré-fabricada, que eram as lajes treliçadas, que poderiam ser instaladas dentro dessa modulação com uma certa facilidade em função das dimensões que eu comentei com vocês. Então, tanto o aço quanto as lajes pré-fabricadas facilitariam um pouco esse processo construtivo e, de alguma maneira, superariam esses obstáculos que eu comentei com vocês em relação ao acesso, em relação ao deslocamento de todo esse material para essa cota superior. Então, isso foi o que basicamente definiu, foi realmente um divisor de águas no sentido de adotar um sistema construtivo em detrimento de outro. E é claro que dentro dessa perspectiva a gente precisava estruturar realmente o nosso projeto, ou seja, implantá-lo à luz do que eu comentei com vocês, ou seja, dos afastamentos e de preservar o máximo possível esse contexto, tanto bem preservado quanto os jardins existentes e, claro, respeitando um afastamento mínimo obrigatório estabelecido pelo IPHAN de 40 metros em relação à bica da rainha. Então era esse o nosso contexto e a gente implantou a nossa edificação praticamente dentro do que nos restou do ponto de vista de uma projeção estabelecida pelos afastamentos e que configurou uma tipologia em L. E aí, a partir desse momento, a gente foi, claro, já havíamos feito, como eu comentei com vocês, o nosso relatório, o diagnóstico, nós tínhamos entendimento completo realmente do programa de necessidades da Sociedade Brasileira de Pediatria, de como é que eles funcionavam, qual seria a melhor alternativa do ponto de vista de funcionamento, e a gente praticamente estabeleceu níveis hierárquicos do ponto de vista de ocupação e de apropriação dessas lajes que foram estabelecidas para o projeto. Então a gente praticamente definiu um térreo inferior, onde a gente pode chegar por meio das escadarias e a gente teria acesso a esse térreo inferior. E o que é que a gente localizou do ponto de vista do programa? Como é que a gente distribuiu esse programa? No térreo inferior, a gente tem ali praticamente toda a parte de suporte da secretaria, que dá essa assistência realmente para todas as demais atividades da Sociedade Brasileira de Pediatria, a recepção, então as pessoas poderiam chegar caminhando por ali, ter superar esses lances de escada que são significativos e elas chegariam direto na recepção, com acesso à secretaria, e de um outro lado a gente tem um acesso a uma sala multiuso, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria recebe os seus conselheiros dos diversos estados, se não me falha a memória, em torno a cada 6 meses, então eles têm reuniões e todos os conselheiros estão lá, então precisaria haver uma certa dinâmica e flexibilidade da utilização desse espaço. E aí a gente trouxe então essa sala multiuso e que também era utilizado pelas crianças, porque eles têm, na verdade, um coral e eles poderiam utilizar esse espaço regularmente de acordo com as atividades que são ministradas e são oferecidas pela sociedade ao bairro e às pessoas que moram ali no entorno. Então no térreo a gente tinha essas atividades, secretaria, recepção e a sala multiuso. Então a gente trabalhou com isso e localizou num determinado ponto específico uma circulação vertical que interligaria todos os demais níveis, né? Então o nível que é o térreo superior, onde a gente tem acesso pela via, ou seja, pela servidão, a gente tem esse acesso e lá a gente pode vir com um veículo, parar e ter toda a parte de carga e descarga. Então nesse nível a gente localizou em uma das extremidades a parte de biblioteca, porque eles têm muita produção científica, tem realmente muitas brochuras, livros de campanhas que eles fazem para a sociedade, e eles têm um material muito denso e nesse sentido eles precisariam armazenar todo esse histórico. E também a parte de refeitório, que os funcionários podem, fazer as suas refeições ali durante o dia, etc. E uma área muito bem integrada com a própria paisagem que eu comentei com vocês, que é muito exuberante e extraordinária. E aí no nível superior, onde a gente distribuiu praticamente todas as demais atividades, a gente tem as partes administrativas localizadas em um desses extremos. E aí lá vocês vão localizar
também o departamento jurídico e o departamento de imprensa localizado em um desses blocos. No outro trecho a gente tem a parte de apoio, secretaria da presidência, a presidência que tem uma vista extraordinária para toda a paisagem interligada, enfim, toda essa mata atlântica muito densa nessa região. Então a gente distribuiu, digamos, o programa nesses 3 níveis e a gente conseguiu obter um resultado muito legal nesse sentido. E como é que a gente trabalhou do ponto de vista do sistema construtivo? No térreo inferior, em função das próprias relações dos níveis, foi necessário a gente criar umas paredes de contenção, uns muros de arrimo em concreto, para que a gente pudesse abrigar todas essas atividades que eu comentei com você e, evidentemente, nos dar suporte para que a gente pudesse ir para os níveis superiores. E aí, o sistema de circulação vertical, a gente utilizou também algumas paredes que serviam como estrutura e, evidentemente, também davam a possibilidade da gente articular as escadas, elevadores, etc., também em concreto aparente. Então a gente teve, na verdade, a intenção de utilizar o sistema de concreto aparente nesses trechos específicos que já eram necessários em função de toda a relação de intervenção que precisaria ser feito no sítio, na topografia, para a gente conseguir obter o melhor resultado possível. E daí para cima a gente trabalhou com os elementos pré-moldados, com os elementos que de fato são em estrutura metálica. E qual que é a grande vantagem que a gente obteve? Na verdade, uma das nossas preocupações era fazer com que essas estruturas pudessem ser montadas com uma certa agilidade. É importante que a gente entenda o processo construtivo, né? A partir do momento em que eu tenho que levar, né, eu comentei com vocês, não é uma intervenção tão pequena dentro desse contexto. São cerca de 1.200 metros quadrados. Se eu precisasse manter, enfim, estruturar todo um canteiro de obras, com depósito para recepção de materiais, enfim, armazenamento, isso dificultaria um pouco a logística de todo o processo. Então foi por esse motivo que a gente entendeu que os sistemas pré-fabricados, pré-moldados, eles nos ajudariam. Então a ideia era, num primeiro momento, construir essas estruturas de contenção em concreto, para que depois a gente pudesse, na medida em que essas peças todas fossem fabricadas, levadas ao canteiro, né? Ou seja, trabalhadas por meio desse acesso da servidão e montadas o mais rápido possível para que o canteiro não ficasse entulhado com uma série de peças e dificultasse realmente essa estrutura de montagem, etc. e tudo mais. Então, esse é um aspecto também muito importante que a gente considerou no nosso trabalho. E aí, do ponto de vista conceitual, um aspecto que vale muito a pena a gente levantar sobre esse projeto é que a gente estava se inserindo num local que já estava praticamente todo consolidado. A gente tem ali, né, ou seja, o bem preservado, a bica da rainha, a estrutura da vegetação, e a gente queria inserir um objeto que tivesse completamente adaptado e integrado a essa situação, a esse sítio. E as estruturas metálicas a gente trouxe, trabalhou com elas de tal maneira que elas pudessem ser as mais delgadas possíveis, as menos expressivas, né? E a gente trabalhou muito com a transparência. Então vocês vão perceber em algumas das imagens que a gente vai inserir aí para vocês que a transparência foi um elemento fundamental, que a gente queria que as pessoas frequentando o edifício pudessem circular por ele e estivessem completamente integradas a essa paisagem. Então, a circulação permitia às pessoas visualizar os espaços, visualizar a área verde. Então, essa transparência, para a gente, era um elemento fundamental para que, de fato, a edificação tivesse completamente integrada. A relação entre exterior e interior tivesse perfeitamente harmonizada nesse sentido. Então, a ideia principal era fazer com que a gente pudesse se inserir nesse espaço, que a gente pudesse realmente trazer uma arquitetura de qualidade e que ela se revelasse sutilmente. Era essa a nossa proposta. E é esse o recado que eu quero passar aqui para vocês. E qual que é a nossa contribuição para esse momento tão difícil? A gente vai disponibilizar para vocês, na verdade, todos os arquivos do projeto executivo em formato PDF.
São 42 pranchas de desenho, é um material muito rico que vai possibilitar vocês estudarem durante esse momento em que a gente tem que estar ali resguardado, né, nas nossas casas. Então eu acho que é um material rico, é um material que pode realmente contribuir muito na formação de vocês e a gente está muito contente em poder fazer isso e a gente espera muito que vocês possam aproveitar esse material da melhor maneira possível. E como eu disse a vocês, por menor que pareça as oportunidades, ou seja, por menor que pareça o projeto, a gente pode criar oportunidades e realmente trabalhar de tal forma que a gente consiga mirar, digamos, a lua, né, para poder eventualmente acertar o horizonte. E vocês vejam que isso trouxe para a gente resultados muito legais. Então é um projeto que a gente fez, que a gente se orgulha muito, em que pese que ele não tenha sido construído, mas ele foi inclusive publicado na revista Projeto, trouxe para a gente várias outras oportunidades, né? Ou seja, de trabalho. Então vocês vejam esse processo, como ele é importante, a gente ter realmente essa preocupação de fazer com que o nosso trabalho seja realizado com compromisso, com correção, com ética profissional e sempre à disposição dos nossos clientes para oferecer o melhor serviço possível. E ele trouxe para a gente vários outros resultados. A gente inclusive fez a Sociedade de Pediatria lá em São Paulo, que também é um projeto muito legal e que em um outro momento eu posso vir aqui comentar com vocês e expor o trabalho que nós fizemos. Então vejam que as oportunidades estão aí, basta a gente identificá-las e realmente tirar o maior proveito possível para que o nosso trabalho seja de fato reconhecido e que a gente obtenha realmente um posicionamento no mercado diferenciado. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês utilizem esse material que a gente está disponibilizando. Ele esteve no nosso site durante muito tempo, do Estúdio MRGB, as pessoas poderiam fazer download e a gente vai colocar à disposição de vocês. E a gente quer se solidarizar com todos e fazer com que a gente consiga superar esse momento tão difícil. Um grande abraço para vocês, comentem, compartilhem e enviem para os seus colegas, que é um material rico e que todos devem ter acesso. Grande abraço!